Para tentar esclarecer esse ponto e apresentar opções de investimentos, o Núcleo de Economia Empresarial da SPM Sul convidou um dos mais renomados especialistas no assunto, Fernando Urich. Fernando é graduado em Administração pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, mestre em Economia, Escola Austríaca da Universidade Rei Juan Carlos, é colunista no Infomoney e no Instituto Mises Brasil. Atualmente é o responsável pela área de criptomoedas do Grupo XP. Bom, a dinâmica do evento é bem simples. O Fernando fala por aproximadamente 45 minutos, seguido de perguntas. E claro que eu tenho que fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro ao público presente, discentes, docentes, claro, né? O apoio dos alunos do CIER, aqui do curso de Relações Internacionais, a Susan e a Hillary, o Gali, Matheus Gali, que fez o contato, e especialmente ao Fernando pela gentileza e pela disponibilidade, ao qual agora passo a palavra e convido para a palestra. Muito obrigado, Fernando, novamente, e seja muito bem-vindo aqui na SPM. Muito bem. Pô, a gente treinou ali atrás e era Urich, não Urich. Eu quase acertei. Muito bem. Bom, primeiro, eu que agradeço também o convite. Na verdade, não é a primeira vez que eu palestro aqui na SPM. Eu acho que eu vim em 2014 ou 2015 falar sobre esse mesmo tema, mas foi mais uma abordagem talvez mais técnica, introdutória. E hoje a minha ideia aqui é falar mais sobre as origens do dinheiro eletrônico. E aí eu vou trazer um pouco da história do sistema do Bitcoin, um pouco da história de dinheiro eletrônico, que talvez pouca gente saiba. Mas até antes de entrar no tema, é bom sempre perguntar quem é que conhece ou quem já comprou ou usou o Bitcoin ou alguma criptomoeda? Tem bastante até. E estão no mercado ainda? Com cara de triste aqui, mas vamos lá então. Antes de começar a falar sobre as origens, eu queria trazer uma reflexão que talvez para o pessoal mais jovem isso seja uma obviedade, mas certamente para quem é mais velho, talvez para os meus pais, a pessoal mais velha guarda, não se sintam ofendidos se tiver alguém dessa idade aqui, que é a questão da digitalização da economia, a digitalização da própria riqueza. Essas são as 4 principais empresas, as 4 maiores empresas em valor de mercado do planeta. A Apple, semana passada, por alguns instantes, chegou a bater $1 trilhão. Foi a maior marca, foi a primeira empresa a chegar a $1 trilhão. E o que é interessante dessas empresas, a Apple menos, mas o Google, a Microsoft e a Amazon em larga medida, são empresas cujo o negócio principal é puramente digital. São empresas que criam riqueza que não está plasmada fisicamente. É riqueza puramente digital. Serviços que não existem, que a gente não pode tocar, que a gente não pode ver. Serviços baseados em software, baseado na internet, baseado na era digital que nós estamos vivendo hoje. E ninguém diria que isso não é riqueza. Embora não se possa enxergar, é uma riqueza verdadeira, riqueza digital. Porém, no mundo hoje, temos diversas outras empresas iguais que criam riqueza puramente digital. Mas nessa era da internet, na era digital, talvez a única coisa que ainda faltasse, porque a economia é digital, a comunicação é digital, diversos serviços são digitais, a única coisa que ainda não era digital era justamente o dinheiro. Que é o dinheiro que é físico, esse é o nosso papel moeda. Sim, nós temos os dígitos eletrônicos na conta bancária, o nosso internet banking, nossa conta digital. Temos alguns cartão de crédito puramente digital, talão de cheque, aí já não. Mas o dinheiro mesmo, o papel moeda, ele é físico. O nosso dinheiro na conta do banco, na verdade, não é dinheiro. Na verdade, é uma promessa de pagamento, é um crédito que nós temos contra o banco, que a gente pode ir lá a hora que quiser e sacar o dinheiro físico. Esse, sim, é o dinheiro físico. Então, o dinheiro é a única peça que eu diria que faltava nessa era digital de ser desmaterializado. E aí que surge o Bitcoin, em 31 de outubro de 2008, quando ele foi anunciado pelo, até então, continua sendo misterioso criador Satoshi Nakamoto, onde ele anunciou, essa é a mensagem que ele escreveu num e-mail que ele enviou para uma lista de criptografia, uma lista de discussão de criptografia, onde ele dizia que estava trabalhando num novo sistema de dinheiro eletrônico totalmente P2P. A New Electronic
cash system that's fully peer-to-peer e sem depender de nenhum terceiro de confiança. With no trusted third party. Isso foi em outubro de 2008. 3 meses depois, ele liberou o software para quem quisesse começar a construir a rede e começar a funcionar e trocar bitcoins. E o que é interessante desse sistema é que ele é uma disrupção por diversos motivos. Primeiro que realmente ele é um sistema inclusivo, é um sistema que funciona, como o próprio nome diz, de ponto a ponto, em uma rede descentralizada. São vários conceitos, talvez um pouco mais difíceis de explicar, e hoje esse não é o meu objetivo. Aqui eu estou fazendo apenas mais uma breve descrição, nem explicação do que é o sistema, porque eu quero focar mais na história e nas origens desse sistema, do conceito de dinheiro eletrônico. Mas o fato é que essa é a grande inovação do Bitcoin. Ele é um dinheiro digital, um dinheiro eletrônico, e que é, ao mesmo tempo, um sistema de pagamentos. E isso é uma das inovações, é uma das, eu diria, quebras de paradigmas do Bitcoin, porque isso jamais aconteceu na história da humanidade. Temos um sistema que é um dinheiro ao mesmo tempo, é a sua própria unidade de conta, e um sistema de pagamento simultaneamente. Isso é a primeira vez que nós temos. E, às vezes, quando a gente olha, certamente muitas pessoas, quando enxergam pela primeira vez e vão se debruçar, estudar, entender o Bitcoin, acham que isso surgiu do nada e que essa inovação, essa invenção, apareceu do nada. E o fato é que não. O surgimento do Bitcoin, a criação desse sistema de dinheiro eletrônico, ele é fruto de décadas de pesquisa, estudo e desenvolvimento nesse conceito de dinheiro eletrônico, talvez há cerca de 3 décadas. E é sobre isso que eu quero trazer aqui hoje, principalmente. Então, eu vou falar sobre a parte da origem, de um lado, tecnológica da coisa, e, por outra parte, as origens econômicas, quais são os fundamentos e as influências, alguns autores, alguns economistas, que influenciaram na criação do Bitcoin. Então, para a gente falar um pouco da origem tecnológica, o primeiro paper que eu trago aqui, o primeiro, talvez, um marco, de 1976, foi um paper por 2 americanos criptógrafos da Universidade de Stanford, que em 1976 publicaram esse paper chamado de New Directions in Cryptography, Novas Direções na Criptografia. E esse é um paper seminal porque hoje ele na época já foi considerado, mas hoje ele é visto realmente como o ponto de inflexão na criptografia, que praticamente não havia tido nenhuma grande inovação desde o Renascimento. É dessa forma que é importante esse paper. Foi realmente uma inflexão na criptografia. E por que eu trago aqui? Porque todo o sistema, basicamente, do Bitcoin é baseado na criptografia. Não apenas o Bitcoin, eu não vou falar tanto de criptografia aqui, mas a criptografia em si, a criptografia moderna, que é uma ramificação da matemática, ela é usada praticamente em todos os sistemas na internet, sistemas de e-commerce, sistemas bancários. Ela é a base da segurança de informação hoje em dia. É a criptografia, e a grande quebra de paradigmas nesse campo começou lá em 76 com a criptografia que se chama de chave pública, que eu não vou explicar aqui, porque senão vocês vão acabar dormindo. Vamos lá. Um outro paper muito importante, do David Chaum, que é outro criptógrafo da Universidade de Berkeley, na Califórnia. E nesse paper ele falava sobre o correio eletrônico não rastreável, endereço de retorno e pseudônimos digitais. Depois vocês vão entender por que esse paper aqui foi importante. E esse mesmo autor, em 82, e aqui talvez seja o ponto de partida do dinheiro eletrônico, do conceito de dinheiro puramente digital, quando David Chaum, nesse ano, publicou o paper intitulado Blind Signatures, assinaturas cegas para pagamentos não rastreáveis. Esse paper realmente foi o que a gente pode dizer foi o início dessa ideia de dinheiro eletrônico, ou electronic cash, ou e-cash, David Chaum. E esse mesmo David Chaum, ele depois publicou outros papers, eu vou referenciar um deles no fim da apresentação, mas ele, além disso, ele não apenas publicou papers, não apenas foi um teórico desse campo de conhecimento científico, mas também empreendeu. E ele, em 1979, ele criou uma empresa chamada DigiCash, sediada em Amsterdã, na Holanda. E essa empresa, a ideia com o DigiCash era criar dinheiro eletrônico, mas não apenas dinheiro eletrônico, mas também pagamentos não rastreáveis, ou pagamentos que pudessem ser feitos usando o dinheiro do banco mesmo, ou dinheiro
dólar, euro, o que fosse, de forma não rastreável. Essa era a ideia com o Digicash, e hoje até se diz que o Digicash é um dos precursores do Bitcoin, porém, um dos grandes problemas ou vulnerabilidades dessa tentativa de se criar um dinheiro eletrônico era a questão de ser uma empresa e de haver um ponto único de falha. A Digicash era uma corporação, tinha seus servidores centrais, toda a segurança do sistema, a forma de evitar o chamado gasto duplo, já vou explicar rapidinho o que é, era feita de forma centralizada. Existia uma autoridade central para evitar que houvesse qualquer tipo de fraude nesse sistema do Digicash. E o gasto duplo em dinheiro eletrônico, em dinheiro digital, nada mais é do que... Imaginem que o dinheiro digital seja um arquivo de computador, um arquivo digital. E que para enviar esse arquivo, para fazer um pagamento, basta anexar numa mensagem e enviar para uma pessoa. Todo mundo sabe que o arquivo original anexado numa mensagem, ele permanece no computador, ele não é apagado. Então, se nós quiséssemos fazer um pagamento com o mesmo arquivo digital, anexando noutra mensagem, enviando para outra pessoa, gastando 2 vezes esse dinheiro, gasto duplo, isso seria possível. Então, essas tentativas, e a Digicash é uma delas, de criar um dinheiro eletrônico no passado, sempre quando esbarravam nesse problema do gasto duplo, empregavam um terceiro de confiança, uma autoridade central. E o Digicash não foi diferente. E aqui está a foto do seu David Chaum. Ele está vivo ainda, por sinal. Inclusive, o que é curioso, faz acho que 2 semanas que foi anunciado que, em teoria, ele vai lançar uma moeda digital também com seu nome. Deve fazer um ICO, alguma coisa assim. Não foi anunciado, não sei se vai levar a cabo, mas esse é o David Chaum. Outro paper muito importante nessa origem tecnológica do Bitcoin é o do Adam Back, que inclusive está citado no paper do Satoshi Nakamoto. Quando Satoshi Nakamoto enviou aquela mensagem lá atrás, no dia 31 de outubro de 2008, junto com a mensagem ele anexou um paper com 9 páginas, onde ele descrevia todos os principais conceitos do sistema, estava nesse paper. E uma das referências, a primeira, era justamente o seu Adam Back, que é um criptógrafo também britânico e que inventou o conceito chamado de Hashcash em 1997, cuja ideia era um mecanismo para evitar spam. Então, era um mecanismo anti-spam. E esse mecanismo consistia em algo bastante simples, mas que foi inovador na época, que era, quando alguém enviava um spam, conseguiria enviar para milhares de pessoas com quase nenhum custo ou nenhuma força computacional, digamos assim. Nenhum trabalho computacional. Era muito fácil enviar spam. O conceito do Hashcash seria obrigar o sujeito que fosse enviar o spam a resolver algum problema computacional que exigisse tempo e força computacional, por mais que fosse algum problema pequeno, para poder enviar um e-mail. Então, isso quer dizer que se alguém quisesse mandar 1.000, 10.000 ou 100.000 e-mails, precisaria gastar muita força computacional para conseguir spamar a rede de e-mail. Esse é o conceito que está por trás da chamada prova de trabalho do Bitcoin, que eu vou explicar um pouco mais adiante. Então, essa é outra influência tecnológica. Depois, o seu Wei Dai, que é também um cientista de Washington, da Universidade de Washington, que publicou em 98 um paper, não é nem um paper, foi mais uma mensagem numa lista de discussão também de criptografia. Na verdade, era a lista dos cypherpunks. Já vou explicar o que é o cypherpunks. E esse também é um dos primeiros, talvez um dos primeiros conceitos de um dinheiro digital, mas que nunca foi implementado. Foi apenas uma ideia que foi escrita pelo Wei Dai. E depois, no mesmo ano, 98, o BitGold, que também é uma ideia de criar um ouro digital, mas que nunca foi implementada. O Nick Szabo, inclusive, que é um polímata, o cara realmente domina diversos assuntos, tem doutorado em Direito, doutorado em Ciência da Computação, e muitos dizem que esse é o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Se ele não é, certamente é um dos principais candidatos. E ele está vivo ainda, é bastante ativo, quem não conhece. Recomendo os escritos dele, são realmente sensacionais. Mas essa é essa ideia do BitGold. E o Satoshi Nakamoto, depois de que ele lançou o sistema, ele seguiu ativo em diversos fóruns de discussão até dezembro de 2010. E numa dessas discussões, ele, inclusive, admitiu, e foi bem claro, ao afirmar que o Bitcoin é uma implementação desses 2 sistemas, o B-Money do Wei Dai
e o BitGold, do Nick Szabo. Então, não poderia ser mais clara a referência e a influência que teve, se é que não é o próprio Satoshi Nakamoto, esses dois sistemas. E, por fim, uma outra influência bastante importante, do Hal Finney, que é um criptógrafo também americano, da Califórnia. Esse já faleceu. Ele teve aquela doença de Lou Gehrig, que causa paralisia no corpo inteiro. Faleceu faz uns 2 anos. E esse foi a primeira pessoa a receber alguma transação no Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto, do Satoshi Nakamoto. Ele foi o primeiro. Inclusive, ele foi dos únicos, quando o Satoshi Nakamoto enviou aquela mensagem no dia 31 de outubro de 2008, ele foi um dos únicos que mostrou algum tipo de entusiasmo e achou que aquela ideia pudesse decolar. A maior parte dos especialistas, quem estava naquela lista recebendo mensagens e acompanhando o que acontecia, a maior parte era completamente cético. Não acreditavam que essa ideia pudesse decolar, porque era mais uma ideia de dinheiro eletrônico que já tinha surgido no passado e que ninguém tinha conseguido realmente fazer funcionar. O Hal Finney não. O Hal Finney foi um dos únicos que achou que poderia ter sucesso, e ele foi o primeiro a receber uma transação de Bitcoin no sistema do Satoshi Nakamoto. Então, tudo isso culminou em 2008 com a criação do Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Então, essa é, digamos que, a origem tecnológica, as principais influências que levaram ou que culminaram na criação do Bitcoin. E o que é importante é que eu falo do termo cypherpunks, que essa talvez seja a origem ideológica do sistema, que eu não vou abordar hoje aqui, mas que é muito importante, porque vários das pessoas que estão aqui, o Adam Back, o Nick Szabo, o Wei Dai e o Hal Finney, e o Satoshi Nakamoto, eles estavam presentes no chamado grupo Cypherpunk, que começou em 92 por alguns criptógrafos e alguns cientistas que valorizavam demais, principalmente a questão de privacidade, que era algo que o David Chaum começou lá em 81. E esse grupo Cypherpunk começou a se reunir na Califórnia, acabou virando uma lista de discussão online, uma lista de e-mail, Cypherpunk, e com várias pessoas, e todos esses aqui estavam nessa lista, e depois a lista acabou virando lista de criptografia apenas, e foi nessa lista que o Satoshi Nakamoto enviou o e-mail. Agora, a origem econômica, que é muito importante também, e essa origem econômica ela pode, inclusive, ser vista, quem pesquisa a história do Cypherpunks, é muito interessante porque todas as discussões, todos os e-mails que foram trocados nessa lista, desde 1992, eles estão disponíveis para quem quiser ler. Essa semana, até em preparação para essa palestra, eu fiz uma pesquisa bem profunda das mensagens, e é incrível como as fontes que eu vou trazer aqui estão todas lá. Então, tudo que esse pessoal, esses criptógrafos, cientistas de computação, tudo que eles estavam tentando implementar e criar na prática, soluções práticas, tem muito de influência econômica desses principais autores que eu vou trazer aqui. Então, o primeiro deles, nesse conceito de dinheiro, é o Carl Menger, que seria o pai fundador, ou quem começou a chamada Escola Austríaca de Economia. Carl Menger era um austríaco, e ele escreveu alguns livros, mas no campo do dinheiro, esse é um livro, na verdade é mais um livreto, tem 50 ou 60 páginas, chamado sobre as origens do dinheiro, On the Origins of Money. Depois, em 1912, outro livro muito importante no campo monetário, do Ludwig von Mises, esse sim o pai fundador da Escola Austríaca de Economia, chamado A Teoria do Dinheiro e do Crédito, Theory of Money and Credit. Em 1962, o Murray Rothbard, também muito inspirado pelo Mises, esse é um economista americano, escreveu na verdade, é um tratado de economia, Man, Economy and State. Aí outro livro bastante importante, e esse muito citado pelos cypherpunks, por esses criptógrafos, chamado de Denationalization of Money, a desnacionalização do dinheiro. E esse foi um livro escrito pelo F.A. Hayek, Friedrich von Hayek, que foi ganhador do Prêmio Nobel em 1974, 2 anos antes. E esse livro foi realmente um divisor de águas no estudo monetário, especialmente na época, porque com esse livro, depois de estudar durante décadas a teoria bancária, a teoria monetária, entender a influência que os governos têm na moeda, no dinheiro que a gente usa, ele finalmente chegou à conclusão, ou mais ou menos
desistiu de achar que o governo poderia, em algum momento, gerir a moeda de forma eficiente ou de qualquer forma economicamente justa, digamos assim. E esse livro teve tanta influência que chamado A Desestatização do Dinheiro, que, na verdade, foi até uma ampliação de uma palestra que ele tinha dado 2 anos antes, que o título era Choice in Currency, então escolha em moeda, poder de escolher moeda. Então, basicamente, a ideia desse livro era que nós desestatizássemos o dinheiro, que hoje é uma ideia completamente herética no campo da ciência econômica. Poucas escolas de pensamento econômico acreditam que essa é uma ideia que deva ser, no mínimo, defendida, jamais, mas estudada, muitas nem sequer acham válido estudar essa ideia. Mas esse foi o livro do Friedrich von Hayek. E depois de 88, The Theory of Free Banking, do George Selgin. O Selgin, inclusive, estava na lista de discussão dos cypherpunks, e esse livro dele foi muito discutido. Essa ideia também de ter a banca completamente livre, inclusive livre para emitir o seu próprio dinheiro, ou seus próprios bilhetes de bancos, os banknotes. Então, é o que ele trazia com esse livro, The Theory of Free Banking. Ele está vivo ainda, inclusive eu entrevistei ele num podcast que eu tenho em inglês, chamado Crypto Voices, que eu faço com um amigo meu americano, e a gente entrevistou ele ano passado para falar de Bitcoin, teoria monetária, Free Banking e tudo mais. E ele é bastante ativo no Twitter também. E em 2002, de novo, o Nick Szabo, não apenas na parte de criptografia, mas também na parte de estudo do dinheiro, ele trouxe esse paper em 2002, Shelling Out the Origins of Money. E foi um paper muito importante porque ele complementou a história do dinheiro do Carl Menger, ou a conjectura de como o dinheiro surge no mercado. Esse é um paper muito importante porque ele traz a ideia do proto-dinheiro e como, olhando a história e a arqueologia e as evidências de diversos materiais que foram usados ou diversos artefatos que foram usados por sociedades primitivas, que esse seria um proto-dinheiro. O que ele chama de colecionáveis, por exemplo, colar feito de concha ou pedras, enfim, diversos artefatos que eles chamam que não poderiam ser forjados, a sua manufatura não poderia ser forjada, eram realmente custosos de produzir e eram esses colecionáveis ou proto-dinheiro, proto-money. Então essa foi a ideia do Nick Szabo. E muito disso está incorporado na ideia do Bitcoin também. Então culminando aqui, essa é a origem econômica do Bitcoin. E por que é importante essa origem econômica e por que ela teve muita influência? Porque por trás de todos esses escritos está, como eu disse, a ideia de concorrência no dinheiro. A ideia que o dinheiro, a moeda, pode ser produzida pelo mercado. Não apenas pode, como deve. Ou que a moeda deve estar sujeita ao mesmo mecanismo de concorrencial que todos os outros produtos na economia hoje estão. Ou praticamente todos, a não ser que o governo não queira. Mas essa é a ideia seminal desses autores, e a maior parte deles seriam considerados dessa chamada escola austríaca de economia. Então, tudo isso é o que culminou na criação do Bitcoin em 2008. E quais são os grandes atributos desse sistema? E é que eu explico um pouco agora as consequências, talvez as repercussões da criação do Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto. O primeiro dele é o conceito de escassez digital. Essa é uma das grandes inovações, não a única, mas é outra das grandes inovações do Bitcoin, porque pela primeira vez nós temos a escassez que é inerente no mundo físico replicado no ambiente digital. Com o Bitcoin não é possível fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Não é possível replicar. O que era o paradigma até então vigente no mundo digital, a abundância, a possibilidade de reproduzir arquivos com custo quase marginal, num sistema como esse não é possível ser feito. Então o Bitcoin é realmente um bem digital, um artefato, um colecionável digital, que é escasso. Não se pode reproduzir, não se pode falsificar, não se pode forjar a produção de uma unidade de Bitcoin e ela pode ser verificada por qualquer um. Então esse é o primeiro atributo, escassez digital. Segundo, que é um sistema realmente global, não existe fronteiras, funciona na internet, por definição global, então pode ser enviado para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, em qualquer montante, com segurança, com relativa rapidez, custo baixo, e está acessível para qualquer pessoa. É um sistema aberto.
Qualquer um pode usar, basta um telefone móvel, baixa-se um aplicativo e, em questão de segundos, a gente está conectado numa rede mundial sem fronteiras. Então, esse é o conceito de um dinheiro realmente global, e esse é um dos potenciais do Bitcoin, porque depois com o colapso, entre aspas, do padrão ouro, porque os governos, lá pelo Nixon, liderado pelo governo do Nixon em 1971, acabaram com o padrão ouro, Bretton Woods, e desde então nós não temos um dinheiro global, não temos um ativo realmente global. Sim, o ouro ainda permanece como ativo de proteção, mas ele é muito pouco usado como meio de troca, porque também é um meio inconveniente de fazer. Conseguir transportar ouro, e aqui eu trago outro atributo, custa dinheiro, demanda tempo de logística e é muito arriscado. Então, esse é o conceito de ouro digital. Muita gente, e eu me incluo nessa lista, enxerga o Bitcoin como uma espécie de ouro digital, porque ele, inclusive, a regra de criação do Bitcoin busca emular a própria criação do ouro, ou a própria regra da natureza, que a natureza deu para o ouro, busca emular essa escassez. Então, o máximo de Bitcoins que podem ter é 21 milhões de unidades, não se pode produzir nada além disso, e a taxa de criação é uma taxa assintótica, vai crescendo e é uma taxa, um ritmo decrescente. Então, hoje, se pode criar 12,5 bitcoins a cada 10 minutos em média, e essa taxa vai cair pela metade a cada 4 anos. Então, essa é a ideia também de ouro digital. Outro motivo, algo que as pessoas, inclusive os economistas, comentam muito pouco, o padrão ouro colapsou, de novo, entre aspas, não apenas porque ele impunha uma certa disciplina aos governos. Quem quisesse inflacionar a moeda, o padrão ouro, na verdade, era uma restrição ao ímpeto inflacionista dos governos ou dos bancos centrais. Mas esse era um dos problemas. O outro é que realmente era difícil transportar ouro. E especialmente durante a Segunda Guerra, imagina quando os países tinham que liquidar transações entre si, entre nações, transportando ouro num cargueiro, no mar ou no oceano infestado de navios de guerra. Era realmente muito arriscado também transportar ouro. Esse é outro motivo que o padrão ouro também foi simplesmente banido ou foi cessado pelos governos. Um outro atributo muito importante é o custo comparando com o ouro também, o custo de transporte e de custódia, que com esse sistema é muito barato. O custo de custodiar e a possibilidade de custodiar por conta própria é uma das inovações também desse sistema de dinheiro eletrônico. Comparando com o que a gente tem hoje, que a gente precisa de realmente cofres gigantescos, aqui seria um bunker, inclusive, é incomparável em termos de segurança e de custo a possibilidade de hoje de custodiar por conta própria unidades de Bitcoin. E aqui o conceito de criptografia, que também ele é transformador. Porque a criptografia, eu falei um pouco no começo da apresentação, a criptografia é uma tecnologia de defesa. E é uma tecnologia tão importante e tão transformadora, especialmente a criptografia moderna, que ela durante muitos anos fazia parte, a tecnologia de criptografia, os softwares de criptografia, faziam parte da lista de munições dos Estados Unidos. O que é a lista de munições, ou munitions? Era a lista de alguns produtos ou serviços que estavam banidos ou extremamente controlados e que não poderiam ser exportados para fora dos Estados Unidos. Porque seriam produtos considerados ou que poderiam impor um risco à segurança nacional. E criptografia era uma dessas tecnologias. E houve um grande debate na década de 90, quando finalmente eles se deram conta que não tinha como barrar a criptografia, porque no fim das contas era software, e o software era nada mais do que a escrita no formato digital. Como é que eles conseguiriam impor isso na prática? Até teve um caso bem interessante de uma, digamos, desobediência civil, aquele Adam Back que eu falei lá atrás, do Hashcash, quando teve esse debate todo de que a criptografia não poderia ser exportada para fora dos Estados Unidos, esse Adam Back criou uma camiseta que na parte frontal estava um algoritmo criptográfico escrito. Ou seja, quem usasse aquela camiseta e saísse da fronteira estaria cometendo um crime contra a segurança nacional dos Estados Unidos. Por que é tão importante? Porque é uma tecnologia de defesa. E a criptografia ela inverte o custo da violência. Porque é mais custoso, dá muito mais trabalho tentar agredir, tentar atacar quem usa a criptografia
do que quem simplesmente está usando a criptografia para se defender. Inverte a dinâmica da violência. E isso serve para o Bitcoin também. E por isso que é tão seguro o sistema, e por isso que a criptografia faz parte, é uma das funcionalidades essenciais da rede. Um outro atributo importante, a segurança sem identidade. Security without identification. Esse é o título de um paper do David Chaum, por isso que eu falei que eu ia voltar ao nome dele aqui, porque esse é o conceito de usar pseudônimos digitais, outro conceito do David Chaum, para a segurança do sistema. Como ele é um sistema aberto, a segurança do Bitcoin ela pode ser feita por qualquer pessoa. Para que qualquer pessoa possa fazer a segurança, as transações precisam ser públicas. Então, nesse sistema, tudo que acontece na rede, qualquer um pode ver, qualquer um pode inspecionar. Porém, o que não é possível é vincular alguma identidade a alguma pessoa. Então, as transações podem ser feitas. A gente consegue ver lá a conta X está mandando tantos de bitcoins para outra conta. O que não é possível de ser feito é vincular uma identidade àquela conta. E isso é importante justamente por isso. A segurança do sistema depende do pseudônimo digital. Então, essa segurança sem identificação, ao contrário do que muitos críticos dizem, esse é um sistema feito para o anonimato, para quem quer simplesmente ocultar alguma atividade ilícita. Não, longe disso. A não identificação, ou pseudônimo digital, é parte intrínseca e fundamental para a segurança do sistema de forma descentralizada. E essa foto é sempre curiosa de mostrar. Esse conceito que eu trago agora é que ninguém controla o Bitcoin. Esses são alguns mineradores, alguns grandes mineradores, nem sei se são ainda, essa foto é de 2015, mas na época eram grandes mineradores de Bitcoin. E são eles que fazem o serviço de registro das transações no grande livro contábil do sistema, que é chamado de blockchain. Porque todas as transações são registradas no formato de blocos de transações, referenciados uns aos outros, formando uma corrente de blocos. Esses são os mineradores. Mas muita gente diz que os mineradores são as pessoas que controlam a rede e que, se eles detiverem a maior parte da força computacional, eles podem fazer o que quiser. Isso não é verdade. Os mineradores, sim, eles exercem um papel fundamental na rede, mas eles não têm poder sobre a rede. Eles não podem ditar as regras, nem mudar as regras a bel prazer. Eles não têm não têm como fazer valer essa vontade de forma unilateral. E entender o mecanismo de consenso de segurança da rede é uma das tarefas mais difíceis. Isso leva bastante tempo. Para mim, é algo que eu hoje, em retrospectiva, acho que eu demorei muito tempo para entender como funciona o equilíbrio, que é, ao mesmo tempo, delicado e robusto, porque não apenas os mineradores fazem parte da rede, mas também há todos os conjuntos de chamados full nodes, que são usuários independentes, que também validam transações e fazem parte do consenso da rede que mantém ela rodando. Eles não são recompensados por isso, como são os mineradores, mas eles mantêm a segurança da rede. Então, entender esse mecanismo de consenso distribuído, ou a confiança distribuída, não é algo muito fácil de conseguir ser realizado, de se levar na prática. Mas é um conceito fundamental e faz parte da segurança e é uma das fontes de resiliência do sistema também, como esse consenso e como essa estrutura, como diz o Satoshi Nakamoto, é uma estrutura numa simplicidade não estruturada, mas muito robusta. Então, para concluir, não sei como a gente está de tempo aqui, tá ok? Mas, para concluir, a gente pode abrir para perguntas, esse é sempre um tema que surge bastante dúvidas. O fato é que o Bitcoin ele é a invenção mais importante desde a internet. Hoje a internet ela é basicamente a espinha dorsal da economia. Mas quando ela começou lá em 1995, a era comercial da internet, praticamente ninguém tinha essa visão de que ela pudesse um dia ser a espinha dorsal da economia. E hoje ela é. É impossível imaginar o mundo que nós vivemos hoje sem essa rede mundial de computadores, onde está todo mundo conectado, onde estão as pessoas, as empresas, governos, todo mundo. É a espinha dorsal da internet. Porém, nessa rede onde trafegam todos os dados do mundo, ainda não tínhamos um dinheiro realmente digital, um dinheiro eletrônico, um dinheiro que pudesse ser global, assim como a própria internet. E é nesse sentido que o Bitcoin inova, e é nesse sentido que ele tem o potencial de ser um dinheiro global. Hoje não é, hoje é mais um ativo, sim, bastante especulativo, mas ele tem esse potencial de ser realmente transformador. E é por isso que é a invenção mais importante desde a internet, e também tem o potencial de ser aí a espinha dorsal econômica da rede mundial de computadores. Muito obrigado.